O fim de Rox está se aproximando nas mãos de Imu. Logo no começo do capítulo 1163, vemos aquele belíssimo enquadramento aéreo mostrando Imu diante dos marinheiros. Na minha visão, essa escolha de ângulo feita por Oda é uma metáfora clara. Imu está no topo de tudo. Ele está acima dos marinheiros e até mesmo acima dos próprios Gorosei. O painel também enfatiza o poder sombrio de Imu, não apenas através dos tentáculos controlados por Saturno, mas também mostrando várias pequenas extensões escuras, como se fossem tentáculos secundários. Na cena seguinte, o foco muda para a compaixão de Roger. Mesmo em meio à batalha, ele se preocupa profundamente com seus companheiros e chega a pedir para Gaban protegê-los, só para garantir que ninguém morra. E o mais interessante é que o próprio Gaban, o contraponto de Roger, também é retratado com traços semelhantes e revelado que antes mesmo do incidente de God Valley, Garp desconfiava que os dragões celestiais e o governo mundial escondiam intenções malignas. Mas o que realmente é surpreendente é a aparência monstruosa de Saturno. Era a primeira vez que ele via aquela transformação bizarra. Quando os marinheiros tentaram impedir Garp de atacar Saturno, o momento lembra bastante quando Sengoku conteve durante a Guerra de Marineford. Agora que temos o contexto de que Garp sabia exatamente quem estava enfrentando, o peso do personagem cresce ainda mais, mesmo sendo tecnicamente aliado de Saturno, já que ambos pertencem ao governo mundial. Garp não se importa se vê uma ameaça, ele ataca sem pensar duas vezes. Logo depois, temos o tão aguardado reencontro entre Rox de Xebec e Imu. Um ponto importante aqui é falar de Xebec e sobre sua promessa feita a Imu-sama. Essa fala remete diretamente ao capítulo 1155, onde Xebec dizia para Imu esperar, porque um dia ele voltaria. E aí a gente começa a pensar, será que essa fala de Xebec não é literal e sim simbólica? Perceba que assim que Imu o vê, ele o chama de David Jones. Não seria possível que há 800 anos, durante o século perdido, Imu tenha enfrentado o verdadeiro David Jones e que antes de morrer, Dave tenha prometido a Imu que um dia voltaria. Talvez essa lembrança tenha sido reativada quando Xebec repetiu a mesma promessa. E quem sabe, o cumprimento dessa promessa não virá através de Barba Negra, filho de Xebec e descendente direto de David Jones. Será que um dia veremos Barba Negra frente a frente com Imu-sama? De qualquer forma, outro ponto marcante desse capítulo é a revelação das Akuma no Mi do Capitão John e de Ganzui. Descobrimos que o Capitão John possui a Akuma no Mi do magnetismo, enquanto Ganzui tem a Bumu Bumu no Mi. Segundo o SBS do volume 49, Capitão John foi morto pela própria tripulação. O motivo? Ele escondeu os tesouros do bando só para si. E se prestarmos atenção, o que o Oda descreveu ali só conecta exatamente com o que aconteceu aqui. Ganzui o ataca justamente por sua ganância e egoísmo. Se Capitão John realmente morreu em God Valley, isso significa que Gekko Moria provavelmente sabe exatamente onde a ilha está localizada. Como todos sabemos, na linha do tempo atual, a ilha de God Valley é dita como desaparecida. Mais à frente, vemos Shiki reagindo surpreso com as ações de Ganzui, e quando ele ouve o motivo por trás do que Ganzui fez, dá para ver claramente o olhar de desprezo de Shiki sobre ele. Será que nesse momento Shiki também vai acabar matando Ganzui? Porque se for isso mesmo, tudo começa a se alinhar. Afinal, tanto Capitão John quanto Ganzui aparecem depois como zumbis sobre o comando de Gekko Moria. Isso significa que Moria encontrou os corpos dos dois e os transformou em zumbis. Esse detalhe combina perfeitamente com o que Sengoku já havia contado. Os piratas Rox viviam se matando entre si. E falando em mortes, o verdadeiro objetivo dos 6 personagens mais poderosos daquela era um só: eliminar Imu-sama. Cada um deles lançou seus ataques especiais contra Imu. E vale lembrar que esses 6 guerreiros eram todos confirmados usuários do hack do Conquistador, ou seja, cada golpe carregava um poderoso hack, mas ainda assim parecia inútil contra Imu. Ele se regenerava rapidamente, como se nada tivesse acontecido. E é aqui que a gente começa a perceber o quão absurdo era o nível de força de Joy Boy. Pensa bem, 6 usuários de hack do Conquistador juntos não foram capazes de balançar Imu, mas Joy Boy, amarrado apenas com correntes que selavam seu hack, foi
foi capaz de deixá-lo aterrorizado. Isso mostra o tipo de poder que Luffy precisa alcançar, o mesmo nível de Joy Boy, se quiser ter alguma chance de derrotar Imu-sama. Mas afinal, como derrota alguém como Imu? Na minha opinião, os 6 mais fortes não serão bastante. É possível que, assim como vimos naquele mural em Elbaf, onde várias raças lutaram lado a lado, o segredo esteja na união de todos os povos do mundo. Luffy, o novo Joy Boy, precisará fazer exatamente isso: unir todos os povos e raças para derrotar o governo mundial e, por fim, ao reinado de Imu-sama. E enquanto isso, em outra cena, vemos Dragon correndo em direção ao navio dos marinheiros, mas ele acaba deixando o pequeno Shanks cair. Curiosamente, é a segunda vez que isso acontece. A primeira foi quando ele foi atacado por um dos cavaleiros sagrados, mas conseguiu recuperar uma das crianças desta vez. Porém, Shanks realmente escapa de suas mãos. Então, vemos o bebê Shanks engateando até um baú do tesouro, o mesmo baú onde sabemos que ele acabou ficando em segurança. Com isso, a missão de Dragon chega ao fim. Ele conseguiu salvar Shanks com sucesso, e se pararmos para pensar, é até simbólico. Dragon salvou Shanks e Kuma em God Valley, e anos depois, esses dois seriam responsáveis por salvar o filho dele, Luffy. Shanks logo no início da história e Kuma mais tarde no arco do arquipélago Sabaody. Enfim, esse foi o nosso mergulho completo no capítulo 1163 de One Piece. Li todos os comentários de vocês e o tema mais pedido foi sobre o Dome Reverse de Imu. O que exatamente é essa habilidade e quais são as condições para ativá-la? Pois bem, a gente vai responder tudo isso no próximo vídeo. Então já sabe, fica ligado aqui no canal e por hoje é isso.